Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Virgem e previsões para o mês de outubro. É a leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo, tá? Se for esse o teu caso, então dá uma olhada nos outros signos que tu tem forte no mapa. Se tá chegando agora, te inscreve, curte. Nós temos o hype, então se quiser ajudar, né, o canal a crescer, se a mensagem que chegou para ti foi boa, foi interessante, deixa o teu hype aí, temos o Valeu Demais. Quem quiser contribuir, qualquer valor é bem-vindo, eu já agradeço. Ainda estamos em promoção, tá? Até sexta-feira está valendo, tá? Até quinta, né? Eu vou disponibilizar ainda horários, mas são até sexta-feira, então se tiver interesse aí de leitura coletiva, que daí vai ressoar para ti mesmo, né? Vai ser na tua energia. O contato tá aqui no primeiro comentário, tá? Vamos agora canalizar qual é a energia que o universo, a espiritualidade traz para o signo de Virgem para o mês de outubro. Tá? Já deram uma olhada aí, eu já coloquei de aniversário, né? Domingo, acho, né? Segunda, ontem. Tá, o bônus aniversário, então dá uma olhada lá, né? Ver se não tá ressoando pra ti. E vamos ver hoje o que é que tem. 6 de copas, passado, saudade, querer voltar, querer reviver, cavaleiro de paus. Ele tá indo, né, querer voltar pro passado, estar se esforçando, o julgamento. O julgamento fala de rever coisas, né, de reavaliar para poder seguir em frente. Então aqui seria, eu estou revisitando situações, coisas do passado, tá? Pode ser de infância, pode ser de situações mesmo, né, de coisas que tu não conseguiu ainda. Nossa Senhora, que ruim que saiu isso. Cavaleiro de Pentáculos. Vou colocar aqui, gente. Tá, parece aqui que essa visita aqui no passado, tá, eu não sei se é para vocês ou para outra energia, né? Pode estar espelhado, mas esse cavaleiro aqui, tá? Ele tá olhando para uma situação, para coisas do passado, né? Que trazem até nostalgia, né? Saudade. É uma coisa importante, né? O 6 de copas, ele fala, né? De saudade, nostalgia, de lembranças boas, tá? E é engraçado porque o cavaleiro né, o julgamento tá aqui e o cavaleiro está olhando para isso, tá? Talvez até avaliando, né, quais foram as atitudes dele em relação a isso, tá? Porque tem aqui uma separação, até porque o julgamento fala disso, né? De separar ali o joio do trigo, o que fica, o que vai. O julgamento é um anjo anunciando, né? O julgamento, tá? As pessoas estão levantando dos túmulos, né? Na carta do Eight, do baralho clássico, né? Do tarô clássico. Então, como está dizendo, né? Um divisor de águas aqui dessa situação do passado foi: eu estou olhando, voltando para ver o que eu fiz, né? E o que eu quero, como é que eu quero seguir. Tá cada um para um lado aqui, né? Tá bem sinalizado aqui qual é a energia, né? Tá? E nós temos aqui bastante sentimento envolvido, gente, porque nós temos copas e aqui signo de Escorpião é água também, tá? Então tem muitos sentimentos, né, que estão sendo avaliados aqui com muita atenção, né?
muito profundamente, digamos assim, tá? É interessante que parece que a avaliação, ela engloba, né, o que eu entreguei aqui, tá? Porque o Cavaleiro de Pentáculos, ele está entregando, né? Duas situações me vieram aqui, tá, gente? Uma é o que eu entreguei, né? Eu fui muito fleumático, eu fui muito, né, colérico, tá? Eu botei fogo ali, né? Eu enfrentei ali, na verdade eu provoquei ali um dragão, tá? Mas o que eu queria entregar, talvez, né, fosse ó, uma estabilidade, né? A Terra, ela fala, né, de querer construir, tá? Alguma coisa. É muito demorado, então não é qualquer coisa, tá? Porque ele leva muito tempo para chegar, para entregar, né? Esse ouro, então, não é uma coisa que foi impensada, não foi impulsivo, foi muito planejado. Enquanto que o fogo foi muito impulsivo. Então, uma das situações é o que eu entreguei, né? 5 de pentáculos e 3 de espadas. 3 de espadas é o coraçãozinho ali, né? Com 3 espadas. Ali tem uma tinta derramada, né? Tá em cima do leito da pessoa. Então, acabou, né? Com um coração aqui. É um tormento lá. Tem uma tempestade. Tem um corvo lá que representa as espadas, né? É um pensamento tumultuado. E a miséria, abandono, tá? Então, o que eu causei foi dor, tristeza, abandono, porque isso vem assim, né? Parece que eu estou agora, eu não sei de quem é essa energia, tá? Espero que não seja de vocês, porque é bem triste, tá? Mas eu vou falar, tá? Assim, eu agora estou avaliando, né? O que eu entreguei aqui, o que eu causei, mas que realmente não era o que eu queria. Eu não queria entregar. Eu queria uma coisa boa, a minha intenção era essa, mas o que eu causei foi dor, foi sofrimento, foi abandono, foi, né? A minha atitude foi impensada, que impulsiva. Uma situação. A outra situação eu queria, né? Eu agi um tanto impulsivamente, né? Agora eu olhando para o passado eu consigo enxergar isso, tá? E agora eu queria mudar isso, né? Agora eu quero, porque aqui é o passado, né? Aqui é o que ficou para trás. Eu já enxergo. Eu era um cavaleiro de paus e agora eu quero ser um de pentáculos, né? E tirar isso aqui, né, da história, né? Começar de novo, entregar, né, o meu melhor agora. Eu consigo ver, porque o julgamento fala disso, de cura, de karma. Quando eu tenho a consciência, né, do que eu fiz, eu posso mudar e fazer melhor. Pode estar falando disso, não sei o que está acontecendo, mas tem bastante barulho aqui, então vocês me desculpem, tá? Na rua, né, não tem como evitar, os cachorros aí estão bem agitados. É a chuva. Ó, 7 de copas, mais 7. 6 e 7. Nós temos o 13, né? Outra carta de escorpião, bastante profundidade aqui, tá? Tá falando de... Aqui ele tá oferecendo ali um vasinho ali, né? Pra criança, né? E aqui é um monte de copa, tá?
de ilusão. Então é como dizer que tudo o que eu ofereci aqui, tá? Tudo o que eu fiz aqui, né? Porque isso aqui também, né? Copas fala muito de passado, tá? Aqui nós temos o 6 de pentáculos. O que eu ofereci aqui não foi, né? Não foi justo, não foi equilibrado, não foi honesto, né? Com a outra parte. Essa carta fala muito disso. E aqui fala, né? Aqui era o 6, é como se a pessoa estivesse te dando aqui o seu melhor, ela tá dando um vasinho, ali tem um monte de copo cheia de flor, né? Tá dando o seu melhor, o seu sentimento, o seu amor. Em troca, eu dei um monte de ilusão, tá? Como eu disse, espero que não sejam vocês. Porque essas histórias aqui, elas nunca acabam bem, né? 2 de pentáculos. Fala de dúvida, né? Eu tinha falado que tinha aparecido aqui o 6 de pentáculos, é um equilíbrio, é a mini balança nessa carta, tá? E aqui também, né? Olha que ela tá ali em cima como uma gangorra, né? O gato tá ali, ó, pisando, ela não tá nem vendo, né? E ela tá ali, né? Naquele, tentando equilibrar, tentando ver o que é justo, como é que segue em frente, o que faz daqui para frente. Eu acho que isso faz parte dessa consciência do julgamento aqui, tá? Aqui eu agora consigo enxergar, né? Eu consigo ver o que eu fiz aqui, tá? E entendi a necessidade de terminar esse ciclo, porque eu disse que nós temos 6 e 7, nós temos 13, que é a carta da morte, né, oculta, e a carta da morte vai estar falando de vamos fechar esse ciclo para começar um novo, né? E aqui parece uma tentativa de descobrir, tá? Não vou aceitar, porque tem muita carta, tá? Uma tentativa de descobrir como fazer isso, né? Como seguir em frente, como como chegar na colheita que eu desejo, né? Como é que eu vou fazer o que é que eu mereço disso? O que eu entreguei, né? O que eu plantei, o que eu fiz para ter uma boa colheita agora. Isso aqui é uma espera, né? É o estar ali, né? Esperando, até uma ansiedade, uma impaciência de receber aqui, tá? Mas ou talvez o julgamento possa estar dizendo tudo o que está em desequilíbrio na tua vida, né? É resultado, né? Do que tu plantou. Então, a tua colheita agora depende muito de como que tu vai conduzir as coisas, né? Depois de fazer, né? De passar pelo julgamento, tá? Porque o julgamento também é uma consciência, né, gente? Não é aquela coisa de... alguém me disse que eu estava certo ou eu estava errado. Não, eu entendi que eu cometi determinados erros, né? Pode ser, não é culpa, tá, gente? Porque culpa é uma palavra muito... a responsabilidade, né? Eu fui responsável por, às vezes, o sofrimento, né? A dor, a situações que foram ruins, tá? Eu fui responsável por causa das minhas atitudes, por causa das minhas escolhas. Eu fiz escolhas ruins, eu não estava vendo direitinho ali, né? Que as minhas opções ali, né? Não estavam equilibradas, não estavam em igualdade. Enquanto estavam me dando aqui flores, eu estava oferecendo ilusão, mentira, engano. E um as de pentáculos. É interessante, né? Porque o 7 de pentáculos aqui vem aqui
um as virado, tá? Se a gente soma aqui, né, é um 7 e um 8, tá? Aqui tem mais 2, né, seria o 10, digamos, né, o 11, nós vamos para a carta da justiça, que seria o equilíbrio, tá? Mas não é essa a minha... O que me veio aqui é que eu estou esperando uma colheita, mas existe aqui a necessidade, tá? O bloqueio para essa colheita ser boa, ser farta, é um empenho. Porque o 8, tá? Um 8 de pentáculos é aquela carta que fala do... eu me dediquei tanto que eu transformei essa colheita, que eu colhi 7, mas eu me dediquei, né? Eu comecei ali, né? Uma nova jornada, uma nova situação, tá? E quando eu cheguei nesse 8, eu trabalhei muito em cima dele para transformar ele no melhor que eu podia. Para ele ser uma coisa muito boa, muito próspera. E é isso que está pedindo, né? A tua colheita depende do teu empenho, né? De tu começar de novo. Aqui eu falava, né? De uma morte, né? Uma morte e um renascimento. Agora que houve o julgamento, que foi visto que isso é uma necessidade, né? De se ponderar aqui, de se perceber, né? O que eu tenho que deixar para trás, o que eu tenho que começar, né? Que seguir, tá? Aqui existe a necessidade de já escolhi, tá? Eu recebi aqui, né? Uma outra oportunidade aqui está sendo entregue para mim ali. Uma outra oportunidade. Eu estou aqui pensando, né? Baseado em tudo que já aconteceu no meu passado. Como é que eu sigo em frente agora? O que eu faço? Como é que eu chego naquela colheita, né? Que eu quero? Como é que eu chego? Porque, gente, isso aqui é demorado, né? Então, esse planejamento aqui é muito importante para a gente chegar, né? Aonde deseja, aonde quer, né? E essa carta atravessada fala de eu preciso me empenhar, eu preciso agarrar sem reservas, sem pensar duas vezes, né? Não vou recorrer. Eu não posso voltar para esses erros aqui, eu não posso mais me arriscar cair nisso aqui de novo, tá? Então eu tenho que unir aqui, né, esse 7, para eu ter aqui uma boa colheita, eu tenho que agir diferente dessa vez, tá? Dessa vez eu tenho que agir diferente. Falta um pentáculo aqui para ser o 8. E o 8 é a carta do empenho, da dedicação, do trabalho árduo e repetitivo até chegar na perfeição desses pentáculos, né? Então, está exigindo aí uma dedicação, tá, gente? Podemos estar falando aqui de trabalho, podemos estar falando de negócios, de relacionamentos, de família, né? Nós temos muitas copas aqui, tá? Mas aqui no fundo do deck saiu os amantes, né? O hierofante. Isso aqui pode estar falando de relacionamentos. Nós temos aqui, né? Copas. Nós temos aqui... nós temos pentáculos, muitos pentáculos, tá? E os pentáculos aqui falam de uma construção, né? Falam de família, de materialização, de coisas que a gente constrói aqui, tá? Na Terra. Então, é muito importante aqui, vocês vão adaptar, né? Para a situação de vocês, se estiver servindo, tá? Aqui é muito importante prestar muita atenção, tá? Porque nós temos muitos pentáculos aqui no fundo. Como eu disse, é tempo
tempo, disponibilidade, tá? Para cumprir essa jornada, né? Para começar isso, tá? Parece que aqui está faltando aqui uma coragem, tá? O As de Pentáculos, ele vem de lado aqui, mas tem um Cavaleiro de Pentáculos em cima, então parece que eu tô meio que esperando aqui que as coisas se resolvam, né? Que alguém venha e me entregue a situação pronta, porque um cavaleiro sempre vai entregar, né? Mas não é bem assim, tá? Nós temos cartas negativas aqui, né? Nós temos o 5 e o 3, nós temos o abandono, a tristeza, a miséria, o não saber para onde ir, né? E um coração partido aqui. Então, se houve um julgamento que foram vocês ou a outra pessoa que causou em vocês, tá? Se essa energia aqui tem a consciência, já conseguiu entender, né? Que isso aqui foi uma coisa muito séria, que causou muita dor, né? Existe agora a necessidade de equilibrar isso, né? De começar de novo, tá? Se é relacionamento, ele voltou, gente. O 6 de Pentáculos, né? Aqui eu tenho 2, 7, 9, 10, 11, tá? 11 Pentáculos fala de equilíbrio, né? Fala o 11 fala de justiça, de equilibrar a balança, de saber dar e receber, né? Dar e receber, tá? Quem merece, né? Quem deu e não recebeu de volta. Então agora é hora de reequilibrar isso, né? Aqui talvez a pessoa, como eu disse, a pessoa te deu aqui, né? Te entregou aqui o seu melhor e daí nós saímos de um 6, né? Que seria um equilíbrio, né? Para um 7. Tá? E aqui tem os amantes e o Hierophante, né? Ele fala de relacionamentos, de coisas que são mais burocráticas, mas o As de Espadas, o As de Espadas é o As da verdade, né? Parece que as coisas estão, a verdade, né? Estamos de novo, né? Ar. Então, nós falamos Gêmeos, Libra, Aquário, nós falamos de verdade, de consciência, de saber o que tem que fazer, né? O Cavaleiro de Espadas aqui é saber o que eu tenho que fazer, né? Agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? A verdade aparece né? E me traz aí a consciência, né? Aqui ele tá se equilibrando ali, né? Ele tá ali numa posição, né? Numa posição de ensinando, né? Passando o conhecimento dela e equilibrando, tá? Tem bastante coisa de equilíbrio aqui, né? Opa. Aqui nós temos também, né? Os amantes falam de equilíbrio, né? Fala de os dois estarem no mesmo, né? Na mesma altura, no mesmo nível, no mesmo lugar, né? Dividindo o mesmo espaço de maneira equilibrada. Tá? Então, é isso, gente. Eu não sei aí como é que vai ressoar pra você, se é espelhado, se está falando de dinheiro, pode estar falando de negócio, de justiça, de infinitas coisas. Vão adequar, né, a situação de vocês. Às vezes não é exatamente do jeito que tu queria, mas fala alguma coisa, te lembra alguma coisa, e é isso que é importante, tá? Se quiser uma leitura particular, né, que daí vai ser na tua energia mesmo, e daí pode esclarecer aí, se tiver alguma coisa aí que vocês não entendem, ainda tem promoção, tá? Muito obrigada e até semana que vem.